O acerto de contas de 2025. Como o governo planeja calotear a dívida pública usando a sua inflação, matematicamente inevitável, há um número que cresce a cada segundo, silencioso, invisível para a maioria, mas absolutamente real. A dívida pública global agora ultrapassa 315 trilhões de dólares. Isso é quase 3 vezes o tamanho de toda a economia do planeta. Os Estados Unidos devem mais de 38 trilhões. O Brasil, quase 10 trilhões de reais. O Japão carrega uma dívida que supera 250% do seu PIB. E a Europa, afundada em 14 trilhões, lutando para manter a ilusão de estabilidade. Esses não são números de crise, são números de colapso adiado. E em 2025, o sistema está chegando ao ponto onde adiar não é mais possível. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Esses governos não planejam pagar essas dívidas. Nunca planejaram. A matemática é brutal e simples. Para quitar essas obrigações de forma honesta, seria necessário cortar gastos de maneira tão drástica que a sociedade entraria em colapso. Ou aumentar impostos a níveis tão confiscatórios que a economia pararia completamente. Nenhuma dessas opções é politicamente viável. Então, há uma terceira via. Uma saída que já foi usada por impérios em ruínas, por repúblicas desesperadas, por todo governo que acumulou promessas que não pode cumprir. Eles vão calotear a dívida. Mas não da forma que você imagina. Não haverá declaração oficial de inadimplência. Não haverá manchetes dramáticas sobre default soberano. O calote será silencioso, técnico, disfarçado de política econômica. E a ferramenta? Inflação, repressão financeira, a erosão calculada do valor do dinheiro que você guarda, do salário que você recebe, da aposentadoria pela qual você trabalhou décadas. Enquanto os políticos falam em crescimento e estabilidade, por trás das cortinas, a máquina já está em movimento. E em 2025, ela está acelerando. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar. Não a 2020, nem a 2008. Mas a um padrão muito mais antigo. Um padrão que se repete toda vez que um governo acumula dívidas além da sua capacidade de pagar. Roma, no 3º século, enfrentava exatamente esse problema. As legiões custavam fortunas. As fronteiras se estendiam além do que o império podia manter. E as receitas fiscais não acompanhavam. Então, o que fizeram os imperadores? Começaram a desvalorizar a moeda. O denário, que por séculos foi uma moeda de prata quase pura, foi diluído. Primeiro, um pouco de cobre. Depois, mais cobre ainda. No final, era basicamente cobre com uma fina camada de prata. A população sentia os efeitos imediatamente. Os preços disparavam, os salários não acompanhavam. E o império transferia silenciosamente o custo da sua falência para cada cidadão que segurava aquelas moedas desvalorizadas. Séculos mais tarde, na França pré-revolucionária, o padrão se repetiu. Luís XV e Luís XVI acumularam dívidas colossais financiando guerras, palácios e uma corte extravagante. Quando ficou claro que o Tesouro Real não conseguiria honrar suas obrigações, tentaram uma solução criativa. Emitiram papel moeda lastreado em terras confiscadas da igreja. Chamaram essa moeda de assignat. No início pareceu funcionar, mas a tentação era irresistível. Imprimiram mais, e mais, e mais. A inflação explodiu. Os preços dos alimentos dispararam. Trabalhadores descobriram que seus salários não compravam mais pão. E quem segurava esses assignats? O povo. Enquanto isso, os donos de terras e ativos reais viram suas fortunas se multiplicarem em termos nominais. A dívida do governo foi liquidada. Mas às custas de quem? De todos que confiaram no papel que o Estado emitiu. Avançamos para o século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha de Weimar herdou uma dívida de guerra impossível de pagar. As reparações impostas pelo Tratado de Versalhes eram astronômicas. Então, o Reichsbank começou a imprimir marcos. Bilhões deles. Trilhões. A hiperinflação que se seguiu é lendária. Em 1923, $1 valia 4 trilhões de marcos. As pessoas carregavam dinheiro em carrinhos de mão para comprar pão. Aposentados que haviam poupado por décadas viram suas economias virarem pó. Mas a dívida do governo? Essa foi eliminada. Porque quando o dinheiro perde valor, as dívidas denominadas naquele dinheiro também perdem.
O governo alemão não declarou falência. Simplesmente destruiu a moeda e, com ela, o poder de compra de toda a população. Esse é o padrão. Governos que se endividam além de suas capacidades não admitem derrota. Eles diluem, desvalorizam, inflacionam e transferem o custo real para quem segura papel moeda, quem recebe salários fixos, quem depende de poupança. É um calote técnico. Legal, mas um calote mesmo assim. E agora, em 2025, estamos vendo o mesmo mecanismo em escala global. Só que dessa vez, com ferramentas modernas. Com bancos centrais que podem criar dinheiro digitalmente. Com sistemas financeiros tão complexos que a maioria das pessoas não consegue rastrear o fluxo. A dívida pública dos Estados Unidos cresceu mais em 2 décadas do que em toda a sua história anterior. O Brasil aumentou seu endividamento em ritmo vertiginoso, especialmente após a pandemia. E os bancos centrais compraram trilhões em títulos do governo, criando dinheiro novo para financiar déficits que de outra forma seriam impagáveis. Vamos dissecar a mecânica. Como exatamente um governo caloteia uma dívida sem declarar inadimplência? A resposta está em 2 conceitos técnicos, mas devastadores na prática. Primeiro, a repressão financeira. Segundo, a inflação controlada. Vamos começar pela repressão financeira. Repressão financeira é quando o governo força os investidores a comprar seus títulos de dívida, mesmo que esses títulos paguem juros abaixo da inflação. Como fazem isso? Regulamentações. Bancos são obrigados a manter uma certa porcentagem de seus ativos em títulos do governo. Fundos de pensão têm limites sobre onde podem investir, direcionando o capital para a dívida soberana. E os próprios bancos centrais entram como compradores garantidos, criando demanda artificial. O resultado? O governo consegue tomar emprestado a taxas de juros muito baixas, muitas vezes negativas em termos reais. Isso significa que quem empresta dinheiro ao governo está, na prática, perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Agora, combine isso com inflação. Quando os preços sobem consistentemente, o valor real da dívida encolhe. Imagine que o governo deve R$1 trilhão hoje. Se a inflação for de 5% ao ano e o governo paga juros de apenas 3%, então o valor real dessa dívida está diminuindo. Em 10 anos, aquele trilhão vale muito menos em termos de poder de compra. Mas quem está pagando a conta? Você. Cada vez que os preços sobem e seu salário não acompanha. Cada vez que suas economias perdem valor. Cada vez que uma aposentadoria que parecia confortável deixa de ser suficiente. Esse é o truque. O governo não declara. Vamos dar um calote, ele diz. Vamos estimular a economia. Vamos garantir liquidez. Vamos manter as taxas de juros baixas para incentivar o crescimento. Mas por trás dessa linguagem técnica, o que está realmente acontecendo é uma transferência massiva de riqueza. Dos poupadores para os devedores. Dos assalariados para os donos de ativos. Dos cidadãos comuns para o Estado e para aqueles próximos ao sistema financeiro. E em 2025, esse processo está acelerando. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve as taxas de juros artificialmente baixas por mais de uma década, comprando trilhões em títulos do Tesouro. Agora, com a inflação voltando a subir, essas dívidas estão sendo corroídas em valor real. No Brasil, o Banco Central enfrenta uma dívida pública que ultrapassa 70% do PIB. E com uma inflação persistente, mesmo que controlada dentro de metas, o efeito acumulado ao longo dos anos é brutal. A dívida nominal pode até crescer, mas em termos reais está encolhendo. E quem segura a conta? O trabalhador que vê seu aluguel subir, sua comida ficar mais cara, seu plano de saúde se tornar inacessível. Se neste momento você está tendo aquele momento ahá, se o ledger oculto já te fez enxergar o sistema com outros olhos, há só um pagamento que a gente pede. Inscreva-se agora, porque a resposta final é ainda mais profunda. Então, quais são as consequências reais disso tudo? Para o indivíduo, as implicações são devastadoras, mas sutis. Você não acorda um dia e percebe que foi caloteado. Você percebe ao longo dos anos. Quando a casa que você queria comprar se torna inatingível. Quando a aposentadoria que você planejou não cobre mais as contas básicas.
Quando você trabalha mais horas, mas seu padrão de vida não melhora. Isso não é azar. Isso não é apenas o mercado sendo cruel. É o resultado direto de uma política deliberada de destruição do valor da moeda para liquidar dívidas públicas. Para a sociedade, as consequências são igualmente graves. A inflação não afeta todos igualmente. Quem possui ativos reais, imóveis, ações, commodities, vê esses valores subirem nominalmente, muitas vezes ultrapassando a inflação. Quem vive de salário ou de poupança em dinheiro é esmagado. O resultado? Um aumento dramático na desigualdade. As classes médias são especialmente vulneráveis. Ricas o suficiente para terem algo a perder, mas não ricas o suficiente para possuírem os ativos que se protegem contra a inflação. É uma transferência silenciosa, mas massiva, de riqueza das classes trabalhadoras e médias para as elites que controlam capital real. E para o sistema como um todo, a fragilidade aumenta. Porque essa estratégia só funciona enquanto a confiança se mantém. Enquanto as pessoas acreditarem que a moeda ainda tem valor. Enquanto os investidores estrangeiros ainda comprarem títulos do governo. Mas a confiança é um ativo frágil. E quando ela quebra, quando investidores percebem que estão sendo sistematicamente roubados por taxas de juros reais negativas, o sistema pode entrar em colapso rapidamente. Vimos isso na Argentina, que passou por ciclos repetidos de inflação e inadimplência. Vimos no Líbano, onde o sistema bancário simplesmente congelou, trancando as pessoas fora de suas próprias economias. E estamos vendo sinais disso em economias desenvolvidas, onde a dívida cresce mais rápido que a capacidade de pagamento. A verdade inconveniente é que, matematicamente, essas dívidas não podem ser pagas de forma honesta. Não há crescimento econômico suficiente. Não há cortes de gastos politicamente viáveis. Não há aumentos de impostos que gerem receita suficiente sem matar a economia. A única saída é a inflação. E quanto mais tempo os governos adiarem o reconhecimento dessa realidade, mais brutal será o ajuste quando ele vier. O Brasil está em uma posição particularmente vulnerável. A dívida pública ultrapassou 7 trilhões de reais em 2024 e continua crescendo. O governo gasta mais do que arrecada ano após ano. E a solução? Emitir mais dívida, rolar o vencimento e contar com o Banco Central para manter as taxas de juros sob controle, mesmo que isso signifique permitir uma inflação persistente. Nos últimos anos, mesmo com a inflação oficialmente dentro da meta, o poder de compra do real caiu drasticamente. Alimentos, energia, moradia, tudo mais caro. Mas o salário médio estagnou. E enquanto isso, a dívida pública em termos reais vai sendo corroída. É um calote em câmera lenta. Os Estados Unidos enfrentam um problema ainda maior, mas com um escudo poderoso. O dólar ainda é a moeda de reserva global. Isso permite que o governo americano imprima trilhões sem um colapso imediato da moeda. Mas essa vantagem não é eterna. Países como China e Rússia estão ativamente tentando reduzir sua dependência do dólar. Acordos comerciais em outras moedas estão se multiplicando. E se o mundo perder a confiança no dólar, se deixar de aceitar títulos do Tesouro Americano como o ativo mais seguro do planeta, o sistema financeiro global entrará em uma crise sem precedentes. E nesse cenário, a inflação nos Estados Unidos não seria de 5 ou 10% ao ano. Seria de 20, 30, talvez mais. E então, o que sobrevive quando isso acontece? A história nos dá respostas claras. Durante a hiperinflação alemã, os sobreviventes não foram os que guardaram marcos. Foram os que possuíam terra, ouro, ativos tangíveis. Durante a crise argentina dos anos 2000, quem tinha dólares ou propriedades conseguiu atravessar. Quem confiou nos pesos perdeu tudo. Durante a crise do Líbano, quem tinha contas no exterior, quem diversificou, sobreviveu. Quem confiou no sistema bancário local foi trancado fora do próprio dinheiro. O padrão é sempre o mesmo. A inflação não destrói valor, ela o redistribui. Dos ingênuos para os preparados, dos confiantes para os céticos, dos que guardam promessas em papel para os que seguram ativos reais. E os governos sabem disso. Eles contam com isso. Porque enquanto a maioria da população não entender o jogo, o calote pode continuar sem resistência significativa. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que vai além de números e políticas. Esse sistema de dívida perpétua, de inflação calculada, de calotes técnicos, revela uma verdade fundamental sobre o poder.
Governos modernos não governam mais pela força bruta. Eles governam pelo controle do dinheiro. Quem controla a moeda controla tudo. Pode financiar guerras sem pedir permissão. Pode redistribuir riqueza sem votar leis. Pode punir quem discorda simplesmente tornando seu dinheiro menos valioso. E pode fazer tudo isso enquanto mantenha a aparência de normalidade, de democracia, de escolha. A inflação é o imposto mais perfeito porque é invisível. Não há votação. Não há protesto nas ruas exigindo menos inflação da mesma forma que há protestos contra impostos diretos. As pessoas sentem o impacto, mas não conseguem apontar para um culpado específico. Então culpam os supermercados, culpam as empresas, culpam a ganância, mas raramente apontam para a verdadeira fonte: a expansão deliberada da oferta monetária para liquidar dívidas impagáveis. E em 2025, esse mecanismo está entrando em uma nova fase. A pandemia forçou governos do mundo inteiro a gastarem trilhões em estímulos. Dinheiro impresso do nada, transferências diretas, subsídios. Tudo necessário, dizem, para evitar o colapso. E talvez fosse. Mas o custo está chegando agora. A inflação não desapareceu. Ela está embutida no sistema. E quanto mais os bancos centrais tentam controlá-la com aumentos de juros, mais eles pressionam os governos que dependem de taxas baixas para rolar suas dívidas gigantescas. É um dilema sem saída limpa. Ou deixam a inflação correr e liquidam a dívida destruindo o poder de compra. Ou aumentam os juros, controlam a inflação, mas empurram os governos para perto da inadimplência real. A escolha que os governos farão é previsível. Eles sempre escolhem a inflação, porque a inadimplência explícita é um evento político devastador. Já a inflação pode ser explicada. Pode ser atribuída a choques externos, a crises energéticas, a guerras distantes. Pode ser diluída ao longo de anos, décadas. E enquanto isso, a dívida vai sendo corroída, silenciosamente, sem manchetes dramáticas. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, reconheça que o sistema não foi projetado para protegê-lo. Foi projetado para proteger a si mesmo. E quando o sistema enfrenta uma escolha entre sua própria sobrevivência e a sua prosperidade, ele sempre escolherá a si mesmo. Segundo, entenda que a inflação não é um fenômeno natural. É uma política. É uma escolha. E você está no lado receptor dessa escolha. Terceiro, ajuste sua estratégia. Guardar dinheiro em contas poupança com juros abaixo da inflação é garantir perda. Ativos reais, diversificação internacional, proteção contra a desvalorização monetária, tudo isso deixa de ser luxo de rico e passa a ser necessidade de sobrevivência. Mas, além da estratégia pessoal, há uma questão maior. Uma sociedade que permite que seus governos liquidem dívidas através da destruição silenciosa da moeda está aceitando um modelo de poder profundamente antidemocrático. Porque se o governo pode taxar você sem votação, se pode redistribuir riqueza sem transparência, se pode punir a poupança e recompensar a dívida sem nunca admitir que está fazendo isso, então a democracia se torna um teatro. As decisões reais, as que afetam sua vida cotidiana, são tomadas em reuniões de bancos centrais, em modelos econométricos, em linguagem técnica que deliberadamente exclui o cidadão comum. E talvez essa seja a lição mais importante. O dinheiro não é neutro. Nunca foi. É um instrumento de poder. E quem controla sua emissão, sua distribuição, sua desvalorização, controla a sociedade de formas que vão muito além do que qualquer parlamento pode legislar. Roma caiu não porque foi invadida, mas porque destruiu sua própria moeda. A Revolução Francesa não começou com ideias, mas com pão caro e papel moeda sem valor. E as crises modernas da Argentina ao Líbano, de Weimar a Zimbábue, todas seguem o mesmo roteiro. Governos que acumulam dívidas impagáveis e escolhem a inflação como saída. E populações que pagam o preço. Estamos em 2025. As dívidas globais estão em níveis historicamente sem precedentes. A matemática é brutal. E a resposta dos governos já está em movimento. Não haverá declaração. Não haverá admissão. Mas o calote está acontecendo. Cada ponto percentual de inflação acima dos juros pagos é um pedaço da dívida sendo eliminado. E um pedaço do seu poder de compra sendo eliminado junto. A história não se repete. O dinheiro, sim.
Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.